Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é bem breve, é somente uma introdução bem básica sobre imunização, já que vocês vão ter uma disciplina mais tarde que vai falar sobre todos os protocolos de imunização. Mas nessa aula a gente vai focar mais sobre as vacinas, para saber como que surgiu essa ideia de vacinação. Primeiro, a gente tem que entender que sobre a história da vacinação, a China, antigamente, ela já começava a utilizar inoculação de micro-organismos para proteger algumas pessoas, e em vários séculos atrás. Porém, foi somente no século XVI que Edward Jenner, que ele viveu entre 749 e 823, foi ele o médico inglês que criou a primeira vacina do mundo a partir de observação de que pessoas que contraíram a varíola bovina estariam protegidas pela infecção da varíola humana. Então, o que ele entendeu? Ele entendeu que a varíola bovina não causava tantos danos ao ser humano quanto a varíola humana. Então, ele teve a ideia de fazer o quê? Pegar aquele patógeno, aquele micro-organismo da varíola bovina e administrar em seres humanos, porque ele percebeu que essas pessoas não contraíam a varíola humana. E foi a partir desse pesquisador inglês que surgiu a ideia de vacinação humana. Você pega o micro-organismo e você injeta ele dentro você prepara ele e injeta ou inocula ele dentro de uma pessoa ou dentro de um animal para fazer observações, e aí você vê a resposta imunológica. E essa ideia de vacinação, gente, ele trouxe a gente ao que nós temos hoje na nossa ciência. Então, nós temos o que se utiliza? A ideia é nós inocularmos esse micro-organismo e fazer desenvolver a resposta imunológica da pessoa, como a minha resposta imunológica inata e a minha resposta imunológica adquirida, que a gente já conhece quais são os precursores dela. Dessa minha imunidade adquirida, eu vou para a minha imunidade humoral. Da minha imunidade humoral, eu vou dividir ela em duas partes. Eu vou dividir ela entre IgG, vou colocar aqui, e IgM. IgM. O meu IgM, gente, vão ser as minhas imunoglobulinas de primeira classe. Ou seja, eles vão ser as minhas imunoglobulinas do primeiro percurso da doença. Eles vão indicar que a pessoa está doente. O meu IgG já vão ser as minhas imunoglobulinas secundárias. Eles vão indicar uma infecção crônica ou próximo ao processo de cura. Então, o que se observou hoje em dia? Que quando você coloca o micro-organismo dentro de uma pessoa, você estimula a resposta imunológica dela, tanto a minha resposta inata como a minha adquirida e a estimulação da minha resposta imunológica humoral. A partir do momento que um patógeno entra no seu organismo, você começa a produzir as imunoglobulinas de primeira fase, que são os IgGs. Os IgM, desculpa, gente, IgM. Esse IgM ele vai fazer com que o seu corpo entre em um estado de infecção. Porém, as vacinas são manipuladas para as pessoas não terem doenças a partir daquele patógeno. Então, a pessoa ela começa a desenvolver esses anticorpos que vão dizer que o sistema imunológico dela está reagindo àquela vacina, está produzindo. Após isso, o sistema imunológico reconhecer, ele vai começar a produzir imunoglobulinas de IgG para dizer que o corpo dela reagiu àquele micro-organismo e agora está desenvolvendo imunoglobulinas de memórias, ou seja, quando a pessoa for infectada novamente pelo aquele micro-organismo, já vai ter imunoglobulinas de memórias que vão se ligar ao patógeno e aí desenvolver uma resposta imunológica mais rápida, já que a gente tem resposta imunológica primária que vai ser bem mais lenta e a secundária já vai ser uma defesa bem mais rápida. Aí a gente tem as defesas contra os micro-organismos por causa da vacinação. Basicamente, pessoal, é assim que funciona a ideia de vacinação. A gente vai entrar agora para o plano de imunização nacional, o Programa de Imunização Nacional, que a gente chama de PNI. O que acontece? Cada país ele tem um programa de imunização ou de vacinação. Aqui no Brasil, nós temos o PNI, que é o Programa Nacional de Vacinação. Ele foi criado em 1973 e é referência pela Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. É referência no mundo sobre vacinação ou imunização. E é um programa que está intitulado aqui no SUS, ou seja, todas as pessoas têm direito à vacinação gratuita, as vacinas que estão inclusas nesse programa de vacinação. Ele vai distribuir, pessoal, o PNI,
25 tipos de vacinas que o país produz e exporta para mais de 70 países. Ou seja, o Brasil não produz vacina só para a gente, ele produz vacina também para exportação. E atualmente são disponibilizados gratuitamente pela rede pública de saúde cerca de 30 milhões de doses de imunobiológicos para combater mais de 19 doenças em diversas faixas etárias. Esse é o nosso PNI. Por isso que a gente tem campanha de vacinação para HPV, para poliomielite, campanha de vacinação da gripe e etc. Por causa do PNI, é de graça. As pessoas podem se vacinar quando nós estamos em campanha. E no Brasil é assim que funciona para proteger a população. E aqui no Brasil, gente, nós temos a interação entre instituições privadas e instituições públicas, ou instituição público-privadas que têm laboratórios que fornecem essas vacinas para o PNI, que é o Programa Nacional de Vacinação. A gente tem a Biomanguinhos, que desenvolve vacina para febre amarela, poliomielite oral atenuada, poliomielite inativada, tríplice viral, tetraviral, rotavírus, meningite, hemofilus, influenza B, pneumocócica. O Butantan, Instituto Butantan, que está bem famoso agora por causa da vacina do Covid. A gente tem para influenza, para raiva, para DTP, que é coqueluche, tétano e poliomielite, hepatite A, hepatite B e HPV. Tem a Tecpar, que faz a vacinas para raiva, para uso veterinário, e a FAB, que faz a BCG. Esses institutos, pessoal, eles têm laboratórios próprios para poder se fazer a vacina junto com pesquisadores. Dentre os pesquisadores, a gente tem médicos, imunologistas, farmacêuticos, biomédicos, vários profissionais de saúde formados em uma área para poder exercer essa pesquisa. E aí o que acontece? Tem as vacinas bacterianas e as vacinas virais. Para cada tipo de vacina, a gente tem para cada tipo de patógeno, nós temos um tipo de vacina diferente. Por exemplo, para as vacinas bacterianas, a gente precisa fazer com que elas sejam inoculadas, limpas, como se fosse preparação de uma cultura para poder preparar ela para distribuição comercial. Para algumas vacinas virais, já tem a parte que é feita a partir de um embrião de ovo, de galinha, no caso, que coloca no ovo para poder tirar aqueles anticorpos. Aí a gente tem os tipos de vacina, que são as vacinas atenuadas. O que é uma vacina atenuada? A gente coloca um vírus que não tem a capacidade de causar doenças, um vírus leve. E aí prepara esse vírus para poder fazer a imunização da pessoa. Quais vacinas são essas vacinas atenuadas? Nós temos a poliomielite, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola e a varicela apsum, a da varicela no caso. A gente tem a vacina inativada, que a gente tem o quê? O vírus, e a gente tira a capacidade daquele vírus de causar doença. A gente tem o quê? A poliomielite inativada, a pertusse celular e também a Covid-19. A vacina da Covid-19, nós temos ela por esse vírus inativado. Coloca o vírus de forma inativada. A gente tem a vacina de subunidade, que pega o quê? Partes do vírus, proteínas, DNA e etc. E faz com que essa parte do vírus faça desenvolver a resposta imunológica no corpo do hospedeiro. Quais são essas vacinas? Hepatite B, pertussis acelular, pneumococos, hemofilus, influenza B. Nós temos as vacinas toxoide, que a gente usa toxina inativada. Aí a gente já tem a toxoide do tétano e a toxoide difterico. Essas vacinas, pessoal, são os tipos de vacinas que nós temos à disposição aqui do Plano Nacional de Vacinação. E também os tipos de vacinas que existem no mundo inteiro. Ou seja, a gente pode pegar um vírus que tem baixa carga viral e fazer vacina por meio desse vírus ou bactéria, ou então pegar um vírus e inativar, ou deixar ele sem a capacidade de causar doença, partes desses vírus ou toxinas, no caso de bactérias. Essas vacinas, gente, são produzidas tanto no Brasil como no mundo todo e exportadas onde tem mais necessidade. Com a propagação da vacina da Covid, as atenções para a vacinação estão muito mais voltadas, muito mais alertas. Tem também as vacinas de vetores, que são feitos para o Covid-19, e também o Covid-19 a vacina, que são feitos de ácidos nucleicos, DNA ou RNA. O que acontece, pessoal? Quando a gente fala de vetores, nós pegamos vírus e clonamos ele para ter a mesma estrutura
do vírus original, porém sem a capacidade de causar doenças, e aí esse vírus clonado consegue fazer o corpo desenvolver esse sistema imunológico para proteger contra aquela doença. Já a vacina por meio de ácidos nucleicos, DNA ou RNA, você vai pegar esse material genético do vírus, preparar ele para produzir a vacina, e o corpo reconhece aquilo, porque dentro do corpo vai ter replicação viral, então vai ficar exposto material genético, para poder desenvolver anticorpos e deixar o sistema imunológico pronto para receber aquele vírus. Atualmente, gente, na busca de uma vacina eficaz contra a Covid, além de tecnologia com vírus inativados, estão em teste essas vacinas de vetores, assim como outras formuladas com material genético de DNA ou RNA do micro-organismo, para poder fazer a imunização da população. E como que é feito, pessoal, esse processo de produção das vacinas? Nós temos algumas etapas, como a primeira etapa, que é a produção do IFA. O que é o IFA? O IFA, gente, é o ingrediente farmacêutico ativo que é indispensável para a formulação do fármaco para ser a base da nossa vacina. É a etapa mais complexa e longa, porque você precisa saber quais são as drogas que vão funcionar com aquele patógeno para se fazer a vacina. A plataforma tecnológica varia com o tipo de antígeno usado. Aí vai para a próxima fase, que é a formulação da vacina, que vai ser a mistura de componentes que vão ajudar a estabilizar os produtos, que normalmente vai se usar o quê? Açúcar, no caso glicose, aminoácidos, proteínas e outros. Aí nós temos a fase de envase, que vai ser a transferência do produto para tanques ou garrafões, para frascos ou bisnagas, que vai ser o tipo de vacina que vai ser uma vacina injetável, um aerosol, em gota, de uso oral. Qual que vai ser o tipo de vacina? Aí vai ser a preparação desse tipo de vacina. Vamos ter depois a liofilização, que quando aplicável, a etapa vai retirar a água do produto, transformando o produto em pó, mas só quando aplicável. Vamos ter a rotulagem, que vai ser a colocação do rótulo de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e validade. E a embalagem final, que vai ser a disposição em blisters e colocação de embalagens como blisters em caixas. E aí a gente tem a tiragem das doses. Esse processo de produção de vacina, gente, ele demora anos. Não é essas vacinas que nós estamos utilizando para a Covid, que demorou um ano para elas serem feitas, que elas ficaram... A pandemia ela começou em novembro, dezembro de 2019, e quando foi em novembro, dezembro de 2020, alguns países já estavam começando a vacinar. Isso a gente chama de vacinação de emergência, para uso emergencial essas vacinas. Mas uma vacina, quando ela está em estudo para poder ser liberada para a população, ela demora anos, no mínimo 2 anos, para poder ser testada em animais, para ver se precisa realizar algumas modificações. E algumas vacinas são tão complexas que a gente não tem como ter ela ainda, embora haja anos de estudo, como, por exemplo, a ideia da vacina do HIV. Tem essa ideia de se criar a vacina do HIV, porém, ainda não se conseguiu aplicar eficientemente essa ideia em execução, colocar ela em execução. Porque são anos de estudo e pesquisa para não se ter efeitos adversos prejudiciais ou fazer com que esses efeitos sejam os mínimos possíveis. E aqui eu trouxe para vocês, gente, os tipos de vacinas e como elas são preparadas. Bom, eu trouxe primeiro aqui as vacinas virais, a febre amarela e o ovo. Qual que é o substrato celular? Como que elas são produzidas? São produzidas a partir de ovos embrionados. E como que é a plataforma de produção? Vai ser inoculação direta em ovos embrionados. Aí o que acontece? Eles inoculam o patógeno, a vacina aqui nos ovos e preparam esses ovos embrionados. Depois eles tiram esses embriões que estão com os anticorpos, as imunoglobulinas, etc. E prepara a partir desse pressuposto para poder se fazer as vacinas para os humanos. Para sarampo e cachumbo, o que a gente tem aqui como substrato celular? Fibroblastos de embriões de galinhas. Vão ser culturas de células primárias, que vão ser esses fibroblastos de galinhas, em garrafas Hullers, para poder fazer a preparação, para poder liberar para uso humano. Para rubéola, qual é o substrato? A célula MCR5. Para varicela e o rotavírus, a gente vai ter o mesmo substrato, e para o rotavírus, célula zero. Qual que é a plataforma utilizada? Vai ser sistema de multibandejas, Cell Factory.
que é a fabricação de células, ou seja, uma cultura celular para poder desenvolver a vacina. Para as minhas vacinas bacterianas, a gente tem um pouco diferente. Por exemplo, nós temos Haemophilus influenza tipo B, que o substrato vai ser a própria bactéria. A plataforma tecnológica vai ser o polissacarídeo capsular obtido a partir da cultura de fermentadores de grande escala, ou seja, essa vacina é feita a partir da cápsula dessa bactéria. O meningococo, substrato, Neisseria meningitis dos subgrupos A e C. Difteria, tétano e pertussis, o DTP. Vai ser o quê? Cultura de bactérias, como o Corynebacterium, difteria, o Clostridio tétano e a Bordetella pertussis, para poder se criar. Do mesmo jeito, gente, utilizar parte da estrutura bacteriana. E a pneumocócica vai ser o Streptococcus pneumoniae sorotipos 1, 4, 5, 6b, 7f, 9v, 14, 18c, 19f, 23f ou mais subtipos se defender, já que nós temos vários tipos dessa bactéria. E fazer o quê? O mesmo tipo de processo de fabricação. Vamos usar cápsula celular a partir de cultura em grandes fermentadores de grandes escalas, para poder se preparar essa vacina para distribuição humana. E isso, pessoal, demora anos, não é de um dia para o outro. Por isso que se demora, às vezes, ter a disponibilização de vacina. Mas quando se tem feita, aí a receita fica à disposição do laboratório e tem como só replicar aquela receita quando é eficaz. E quando se tem mutações ou novos vírus, aí o estudo muda e volta direto do começo para poder ver como que se impede a propagação desse micro-organismo. E é isso, pessoal. Na aula mais tarde a gente conversa mais detalhadamente, por só uma pequena introdução, para a gente ver como que aplica isso para a nossa imunologia.